ações da área de SST, do E-Social, e os novos desafios do engenheiro de segurança do trabalho. A palestrante Catarina Antão, engenheira florestal e engenheira de segurança do trabalho do SESI. Catarina, seja bem-vinda, o auditório é seu. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pelo boa noite. Porque eu vou contar uma história para vocês. Eu não sou palestrante, eu estou palestrante, né? Como ela falou, eu sou engenheira de segurança do trabalho, sou técnica em segurança do trabalho também, desde 93, e venho militando aí pela área há algum tempo, e não sou a expert em E-Social. Saí de casa para vir conhecer aí um pouquinho sobre o E-Social e a pessoa não é expert. Na realidade, essa intenção, ela iniciou com a conversa com André Lopes, que é um conselheiro aqui da casa, e a gente em conversa sobre o tema, ele viu o quanto, né, o conselho está auxiliando nós, profissionais da área, que estamos todos ansiosos para poder nos encontrarmos aí com o E-Social. E quanto a gente pode se fortalecer aqui dentro do conselho, para poder a gente estar recebendo esses novos desafios enquanto profissionais. Então, durante um ano e algum tempo, a gente fez aí alguns cursos, participamos de vários seminários, e estamos implantando hoje eu estou no SESMIT, do SESI, né, estou na coordenação, estou na implantação do E-Social, e também encontro várias dificuldades, como acredito que a maioria de vocês estão encontrando com o E-Social. Alguns paradigmas a gente já conseguiu quebrar, né? Conseguimos avançar em várias situações, e são esses cases que a gente resolveu trazer e compartilhar com vocês. Acredito que vocês têm também experiências que a gente possa também compartilhar com todo o grupo, e quem sabe a gente não possa aí, sair daqui com alguma situação que o CREA possa estar fortalecendo ainda mais essa situação do E-Social dentro da casa, e a gente possa estar se atualizando ainda mais. E eu também vou incluir nisso, porque também tenho interesse. Eu acredito que essa venda dos olhos, né, do E-Social, ela só realmente vai sair quando a gente, de fato, se encontrar, né, com a ferramenta já na sua totalidade, ou seja, ela já funcionando. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter essas dificuldades, a gente vai sentir, porque a gente não sabe como é que está o outro lado. Principalmente quando a gente fala de SST. Quando a gente fala da folha, quando a gente fala de remuneração, quando a gente fala das informações dos tributos trabalhistas, previdenciários, eles se tornam mais fáceis porque já eram habituais, né? E isso já acontecia com outros sistemas, né? O SPED, né? Sistemas que as empresas já informavam ao governo. Mas segurança do trabalho, a gente não tinha essa aproximação. Então, é o momento que a gente está tendo de ter a proximidade de ver a área de segurança do trabalho, né, realmente funcionar como uma gestão e ser exposta para ser avaliada pelo outro lado, que a gente não sabe quem é, né, e como é que vai ser visto. E aí a gente trouxe algumas coisas para a gente estar discutindo aqui junto com vocês. Primeiro, a proposta seria a gente conhecer aí o que é o social, que eu acredito que muita gente já sabe, porque encontrei alguns colegas que falaram: quando eu vi o tema, eu corri. Porque, de fato, é assim. Eu acredito nisso porque comigo acontece. Eu me inscrevo praticamente em quase todos os eventos que aparecem em nome E-Social. Pode ser vídeo, né? Pode ser por EAD, né? Pode ser presencial, mas eu sempre me inscrevo, porque ainda existem as situações de insegurança, que a gente não sabe como colocar, né? E olha que a gente já está alimentando o sistema, o nosso sistema já está parametrizado, né? A empresa que dá o suporte ao SESI
ela já passou pelo teste, né, foi aprovado, mas mesmo assim a gente fica com aquela situação de insegurança, que eu acredito que seja bem normal e comum. Entendendo um pouquinho a ferramenta, né, as implicações que SST vai ter com relação ao E-Social, os desafios aos profissionais de SST diante dessa nova ferramenta e as nossas considerações finais. Só para a gente entender que o E-Social, ele é um dos pilares que o governo montou diante de um grande projeto que é do sistema tributário. Então, o governo iniciou esse projeto tributário através da nota fiscal eletrônica. Posteriormente, veio aí o E-Social e, junto com o E-Social, veio o REINF. Então, esses 3 projetos do governo é justamente para fortalecer algumas situações. E o E-Social, propriamente dito, né, ele, além de fortalecer a parte tributária, né, vem fortalecer a parte previdenciária e trabalhista. Então, o E-Social, ele nasce, na realidade, com o decreto 8313 de 2014, e ele institui o E-Social, que é o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Através desse decreto, o 8313, ele traz também um comitê gestor, que é o comitê que vai conduzir tudo isso. Hoje, esse comitê ele tem alguns profissionais, né, que está direcionando. Eu tive a oportunidade de fazer um seminário onde 3 dos profissionais que fazem parte desse comitê, eles estavam presentes nesse seminário. E foi interessante porque você escuta situações de pessoas que realmente estão colocando a mão na massa, né? Estão próximo da ferramenta. E eles falam da ferramenta como uma coisa assim, muito simples. A gente está vendo como um bicho enorme, né? Como algo que vem realmente para praticamente destruir a empresa, né? Ele vem para pressionar a empresa e fazer com que a empresa faça gestão. Fazer com que a empresa se organize e monte a sua gestão. Fazer com que a empresa tenha processos. É isso que a proposta desses documentos, né, dessa ferramenta. Mas essas pessoas, elas passam o propósito, né, como uma forma muito light. Tanto é que no próprio decreto, ele diz que o E-Social é uma unificação dos dados que condensa informações das áreas trabalhistas, previdenciárias e tributárias das empresas brasileiras. Puxa, seria tão simples, né? Ele vai condensar, vai pegar todas as informações que a empresa hoje encaminha para o governo e aí ele vai unificar em apenas um documento e esse documento vai para as entidades, né, responsáveis e pronto. Mas não é tão simples assim, né? Porque qualquer incompatibilidade, isso pode gerar, não vamos falar de multa, mas vamos falar de uma penalidade pedagógica, né? Inicialmente e depois, futuramente, multa. Como é que é esse fluxo de informação? Basicamente, a informação ela é gerada dentro dos empregadores, né? A gente tem o nosso sistema e nossas informações, o nosso banco de dados, onde eles têm que ser totalmente alimentados com nossas informações. O E-Social não vem perguntar se o que a gente está colocando ele é verdade ou mentira. Só que a gente vai ter que ter muito cuidado com o que é que a gente vai dizer. O sim ou não, ele é muito complicado. Se a gente diz hoje que, sim, esse funcionário tem insalubridade, tem direito à insalubridade, querendo meio que, vou liberar logo isso, vou dar insalubridade para esse trabalhador porque vai ser mais fácil. Pago insalubridade, fica mais fácil para mim. Sim, ele tem insalubridade. Esse reflexo de dizer sim hoje para o E-Social, lá na frente, isso pode ter um impacto absurdamente para a empresa. Quando isso você descobrir que o funcionário não tem direito, ou que esse funcionário futuramente quer se aposentar especial e não foi recolhido a alíquota que hoje o E-Social exige que seja recolhido antecipadamente, e a empresa pode sofrer penalidades
né, muito consideradas. Então, são geradas informações, o empregador dentro do próprio Sistema Nacional do E-Social, ele encaminha, né, as informações e automaticamente o E-Social manda para cada instituição, Caixa Econômica, Receita Federal, Previdência Social, Ministério do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. Então, cada um com suas informações e com seus interesses, né? A partir daí vão ser geradas guias, né? A guia de recolhimento, a GPS, do FGTS, entre outras que não é minha praia, né? Mas vão ser geradas para que a empresa pague. A empresa tem até o dia 7 de cada mês para poder encaminhar essas informações. Então, imagine que todo mês a gente vai ter que alimentar o sistema com todas as informações atualizadas. A gente não vai conseguir fazer o PPRA no ano e lançar uma vez ao ano e deixar lá todas as informações para todos os meses. Vai ser mês a mês. E eu tenho até o dia 7 para gerar o arquivo para encaminhar para o E-Social. E o que o E-Social pretende com isso aí? O que vocês acham? O que o E-Social está pretendendo? Eu acredito que... Meu nome é Carlos Alberto. Sim, que há um Carlos. tempo atrás, o INSS, a parte previdenciária, queria dividir a responsabilidade entre o empregador e o INSS, né? Cobrando assim do empregador a sua responsabilidade na hora do pagar diante de um acidente dentro da empresa. Hoje ainda não é, ele não conseguiu fazer isso. Então, essa ferramenta do E-Social, o que está aí, incluído aí, que ninguém está, ou ainda está sendo imperceptível às pessoas, é justamente isso, que ele quer cobrar. Ele quer cobrar do empregador. O empregador não está pagando, ele está pagando só. A gente tem acidentes todos os momentos. A gente tem muitas coisas que acontecem dentro da parte trabalhista que ainda não é cobrada, mas é pago pelo INSS. Então ele quer a fatia dele. Ele cansou de pagar. Ele cansou e olha, agora ele quer mastigar. É o que está acontecendo, inclusive, com outros setores. Então, Meu ponto de vista. Na realidade, com o E-Social, continua a mesma coisa, a comunicação do Centro de Trabalho, primeiro dia útil, após a ocorrência, continua a mesma situação, ok? Não mudou nada. Com relação ao que você está falando, eu acredito que não houve mudança, mas pode ser que a gente se depare com alguma situação. Hoje, com relação a esse correr atrás de quem tem culpa, né? Se foi negligência, omissão, acidente, o governo está indo, tá? Eu tive a oportunidade de participar de um evento onde tinha representantes dos advogados geral da União, e eles disseram que cerca de 500 processos eles já estão entrando na justiça correndo atrás do artigo 120. Né? E aí eles estão conseguindo, eles dizem que chega a ser 80% de chance, ou seja, dos 500, eles conseguem 80% de retorno, tá? Então está voltando para os cofres públicos. Então tem 20% ainda faltando aí, né? Pois é. Então o que é que pretende o E-Social? O artigo 3º, né, justamente daquele decreto que a gente falou, 8373, ele diz que ele quer viabilizar a garantia de direitos previdenciário trabalhista, pensando no trabalhador, e que de fato vai ter. Vocês acreditam que o trabalhador, não agora, mas no futuro próximo, vai ter acesso ao E-Social e ele vai poder verificar toda a sua situação, né? Então, isso vai ser muito bom, tá certo? Isso, né? Então vai ser fácil a gente chegar nesse patamar, não é verdade? Racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações, ou seja, reduzir que as informações que as empresas hoje encaminham para o governo, ele pensa nisso, né? E aí o governo tem uma facilidade nessa gestão, porque hoje o governo não consegue gerenciar as informações que as empresas encaminham.
Vocês acham que todas as informações que a gente encaminha de CAT, são tratadas na Previdência Social? Não consegue. Mas aí com a social, talvez eles consigam e muito rapidamente. Hoje eu não vejo o FAT como um tratamento, até porque é bem falho, porque eles levam em consideração o teu CNAE. E aí, o teu CNAE, ele necessariamente não te representa com teus índices de acidentes. E não, isso não vai ser mexido. O RAT e o FAT e o FAP, ele não vai ser mexido diante do E-Social, vai continuar a mesma situação. O que vai levar em consideração é o CNAE. Não, a gente teve um ganho a partir de 2018. O acidente de trajeto, ele continua sendo acidente de trajeto, ele continua fazendo parte do artigo da Lei de Acidente de Trabalho, porém ele não faz parte mais, ele não computa mais para o FAP, tá certo? E isso aí foi um ganho, porque a gente aumentava muito o índice do nosso FAP a partir do momento que a gente só computava acidente de trajeto. A minha situação real, inclusive, era essa. A gente, quando vinha ter um acidente de trabalho, era 3 dias. Acidente de trajeto, a gente tinha vários trabalhadores, inclusive para ir para a INSS e ficar vários dias dependente. E aí, isso a gente aumentava o FAP há 2 anos, posterior. E você sabe que a gente terminava mais 2 anos com esse FAP elevado. Do cálculo do FAP, a partir de 2018. Eliminar a redundância das informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas, apoiar a qualidade de informação das relações de trabalho, previdenciária e tributária, conferir o tratamento diferenciado de microempresas e empresas de pequeno porte, né? Tanto é que o E-Social, as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas vão iniciar com o segundo lote, vamos dizer assim, o segundo grupo de empresas, porém, ela vai ter um E-Social, vamos dizer assim, mais simplificado, tá? Mas ela não vai ficar de fora. Em resumo, né? Então, o que é que o governo espera? Garantir os direitos dos trabalhadores e do governo, é óbvio, né? Com a questão da tributária. Simplificar as obrigações, com isso ele quer as mudanças dentro do processo dele, para ele ter uma forma de gestão, e aprimorar a qualidade das informações prestadas pelas empresas, que hoje essas informações elas vêm com várias nuances e isso termina atrapalhando o governo gerir. Consequentemente, o que é que ela está fazendo? Pressionando as empresas, né? Fazendo com que essas empresas elas mudem, elas tenham uma mudança drástica, ou elas passam a ter uma gestão dentro dos seus processos e passam a fazer um desenho, né, real dos seus processos, né, os seus procedimentos, ou então ela não vai conseguir sobreviver. A gente estava falando antes de entrar aqui na plenária, muitas empresas não vão conseguir, né, sobreviver diante desse cenário, porque não estão organizadas para isso. Isso aqui está muito avançado, né? Essa proposta aqui, por mais que está lá desde 2014, ainda é muito nova, porque tem empresa, gente, que nasce de um empreendedor que é visionário. Ele não está preparado para poder realmente administrar uma empresa. Não é verdade? E aí ela não vai conseguir sobreviver. Danilo? Cadê Danilo? É um filmezinho bem rapidinho, tá? De Maia. Maia é fiscal do trabalho aqui do Ministério do Trabalho aqui de Pernambuco, mas ele faz parte desse comitê e ele, esse filmezinho, ele faz um resumo, na realidade, dos objetivos da social, só para poder a gente fortalecer e sedimentar o que a gente está falando, tá bom?
consigo vincular por conta do arquivo que eu trouxe errado. Primeiro de janeiro de 2018, empresas com faturamento de 78, acima de 78 milhões de 2016. Agora, acabei de saber hoje, o colega trouxe aí que uma das empresas de software conseguiu retardar a entrada de SST, que ia ser em julho de 2018, mas aí ficou todos os grupos para janeiro de 2019. Mas em julho de 2018 entra o segundo grupo, são as outras empresas todas. Eu sou José Maia, sou coordenador desse grande projeto, importante projeto, que é o E-Social. Você conhece o E-Social? Você sabe por que foi criado o E-Social? O que ensejou a criação desse projeto? Na verdade, o E-Social é um projeto que vem para simplificar a vida do empregador e melhorar a qualidade da informação do mundo do trabalho. A vida do empregador hoje é perder muito tempo prestando muitas informações do ofício. Muitas dessas informações o empresário informa repetidamente e diversas vezes, às vezes, para o mesmo órgão. Tudo isso pode ser otimizado criando-se um único canal de prestação de informação, onde a informação é prestada uma única vez. Essa é a ideia do E-Social. Uma grande preocupação das empresas é com relação ao que eu ganho com o E-Social. Qual a vantagem da vida social? Principalmente porque, num primeiro momento, haverá algum investimento para se fazer essa, digamos assim, essa conversão, essa adaptação, para se integrar ao novo modelo de prestação de informação. Mas o que tem vista é que um dos principais objetivos do E-Social é a simplificação da vida do empregador. Hoje no Brasil, o empregador tem que prestar muitas informações para os diversos órgãos e muitas vezes de forma repetida para o mesmo órgão. Se informa no Ministério do Trabalho, uma admissão no CAGED, se informa na ANAS, se informa no livro de registro, bota-se na carteira de trabalho, enfim. É um mundo de informação prestado diversas vezes. Teremos como substituir diversas obrigações que existem hoje por uma única. E essa única que vai ser prestada de uma forma padronizada e de modo distribuído no tempo. Isso vai fazer com que a empresa diminua muito os seus custos operacionais, no sentido de cumprir com suas obrigações. Hoje a empresa tem que guardar muitas dessas informações por 30 anos. Imagine, a partir do E-Social, essas informações não mais precisarão ser guardadas 30 anos. Porque uma vez que foi prestada, a guarda segura dessa informação vai ser pelo Estado e a ônus do Estado. Isso é uma mudança muito grande para as empresas e deve contribuir de forma bastante significativa para a simplificação do negócio, para a melhoria do tempo gasto com as obrigações acessórias, melhorando o ambiente de negócio no Brasil. Essa é a ideia e é um dos objetivos fundamentais da social. Claro, fazer isso preservando o direito do trabalhador, assegurando, garantindo de forma mais segura o direito do trabalhador e a qualidade da informação para o Estado. O Estado vai contar com informação muito mais qualificada, no sentido de poder utilizá-la para a tomada de decisão nas políticas públicas e não mais depois de um exercício hercúleo para poder se conciliar todas as informações que existem para saber qual é a correta ou qual está errada. Obrigada, Danilo. Danilo. De fato, ninguém vai poder escapar, né?
Então é isso, né? Vamos ter uma facilidade, né, com a implementação do E-Social, mas inicialmente a gente vai ter aí muito trabalho, muito trabalho. Uma coisa que ele falou ali é que alguns documentos para a empresa hoje a gente retém durante 30 anos. Com relação ao PPRA, a gente precisa arquivar por quanto tempo? 20, né? Aí ele disse que esses documentos aí de 30 anos, eles não precisam mais ser guardados. E o PPRA? Hã? Vai precisar? Sim ou não? Sim. Gente, o E-Social, ele não vem excluir documentos. De SST, não. Os documentos, eles vão servir como base para retirar as informações para alimentar o E-Social. Mas a gente não vai deixar de tê-los, até porque se tiver qualquer incompatibilidade e a gente tiver fiscalização, a gente precisa apresentá-los. Tá? Então, a resolução 2 de 2016, ele trouxe um novo cronograma, que foi isso que a gente estava discutindo aqui. Para 1º de janeiro de 2016 e até agora não mudou isso aí. 1º de janeiro de 2016, as empresas e contribuintes com faturamento acima de 78 milhões, ela entra em 1º de janeiro de 2018. E 1º de julho de 2018, todas as outras empresas, né, independente de valor de faturamento, né, e com relação às empresas micro e pequenas empresas, como eu falei para vocês, ela, por conta dessa lei complementar, a 123, ela não vai ter um E-Social igual ao que a gente, né, vai ter acesso, empresas com CNPJ comum, vai ser mais simplificado, tá certo? Mas ela também vai entrar em 1º de julho de 2018. Uma coisa que, quando a gente começou a falar de E-Social e a gente começou a se reportar para coisas negativas, foi porque o E-Social, ele iniciou com o E-Social dos profissionais domésticos. E eles deram problema, não foi? Todo mundo teve problema, todo mundo sabe e ouviu falar que gerou muito problema. Mas o que esse comitê hoje fala sobre essa plataforma desse modelo aí é que a gente não vai ter esses problemas, tá? Eles modificaram, a gente tem aí uma ferramenta de tecnologia muito avançada, está preparada para poder assim, receber muitas informações, tá? E a gente não vai ter os mesmos problemas que o E-Social, e é o que a gente espera, tá? Agora, por outro lado, que a gente sabe que a gente tem um probleminha de brasileiro, que deixa tudo para a última hora. E aí, como no imposto de renda, que as informações do E-Social, a gente vai gerar um protocolo, né, um número de entrega, como se fosse um imposto de renda. E aí, se a gente deixa para a última hora, a gente vai ter o mesmo congestionamento, certamente, né? E aí a gente tem duas datas, são duas datas importantes no mês, que é o dia 7, que é comum encaminhar todas as informações, basicamente, do E-Social e do REINF, e dia 20, que é gerado outras informações também da parte contábil e tributária. Então, atualmente, a gente tem aí mais de 15 processos que são enviados para o governo, né? Esses processos, eles são encaminhados separadamente. Dentro desses processos a gente tem a GFIP, o CAGED, como o Maia falou aí, né, no filmezinho, a gente tem, às vezes, a mesma informação em vários documentos. A gente manda a mesma informação para vários entes, né, e sem necessidade. Então é isso que o governo também tem o intuito de eliminar. E esses documentos que a gente está vendo aí, eles vão deixar de ser gerados. Ou seja, essa quantidade de arquivo que a gente imprimia, né, vão deixar de ser gerados. Isso aí é mais na parte de RH e de pessoas, tá? Folha.
Então, um fluxo mais ou menos seria que a empresa tem alimentação para o E-Social e para o REINF, que é basicamente as informações para a Receita Federal e as informações de contabilidade, né? E elas são transmitidas para a plataforma do governo, o ambiente nacional do governo, e automaticamente eles distribuem aí para as entidades que são responsáveis. E dentro dessa organização do E-Social, ele está organizado dentro de eventos. A gente tem os eventos iniciais, os eventos periódicos e os eventos não periódicos. Eu acredito que muita gente aqui já ouviu falar nesses eventos, a gente vai passar bem rápido, para poder a gente não estar batendo na mesma tecla. Dentro dos eventos, a gente tem alguns eventos que exigem tabelas, né? Que aí algumas tabelas são disponibilizadas pelo E-Social, ou seja, já com as informações, né, de rúbricas, ou seja, informação, por exemplo, afastamento por auxílio maternidade, né, porque a pessoa teve neném. Então já existe a tabela lá informando o motivo de afastamento. Mas algumas tabelas, como posto de trabalho, como condições de ambiente de trabalho, a gente precisa alimentar. Porque cada posto de trabalho e cada empresa tem seus postos de trabalho, tá? Mas ele vai em forma de tabela, porque a gente vai criar essas tabelas e, consequentemente, associar essas tabelas dentro dos fatores de risco que esses ambientes de trabalho eles disponibilizam, né? Então, aí a gente tem os eventos iniciais, que seriam as informações dos trabalhadores, né? O cadastro de vínculo, um dos pontos mais críticos para a implantação do E-Social, acreditem, é essa partezinha aqui. Quem está implantando o E-Social? Quem iniciou? Não faz isso. Né? Então, um dos pontos mais críticos é justamente esse. Por quê? Porque dentro do site do E-Social, ele disponibilizou lá uma forma para poder a gente, enquanto empresa, encaminhar os dados do trabalhador e eles geram lá a informação, se existe alguma informação incompatível com a Caixa Econômica e com a Receita Federal. Se existe, às vezes a empresa consegue fazer as alterações. Gente, qualquer incompatibilidade, tipo uma letra maiúscula, uma letra que foi um nome que foi, sei lá, suprimido, né? Então tudo isso tem gente que tem 2 PIs. Então existem várias situações e às vezes o próprio trabalhador tem que fazer essa alteração lá. Então isso é um problema muito sério, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente iniciou o grupo de trabalho desde 2016 e ainda hoje a gente não conseguiu concluir isso aqui. E a gente só tem, hoje estamos com 990 e alguns trabalhadores. Então é muito difícil a gente conseguir concluir essa parte de cadastro e então a gente tem que correr muito para poder iniciar o E-Social, tá? Então, com relação a algumas tabelas, né, a gente vai ter aí as tabelas, como eu falei para vocês, tabelas que já são disponibilizadas. E essa tabela aqui da área de segurança do trabalho, que é a 1060, que são as tabelas de ambiente de trabalho, que eu falei para vocês que elas são alimentadas, vamos dizer assim, já pela própria empresa. Alguns eventos não periódicos, e aí, os sinalizados aí são os eventos da área de segurança do trabalho, que é a nossa discussão aqui, tá certo? Então, o evento 2200, admissão do trabalhador, e vocês falam, o que é que tem a ver a segurança do trabalho com a admissão do trabalhador? Onde é que entra a SST na admissão do trabalhador? Como? Exame médico admissional, os riscos. Como é que o médico pode fazer o exame sem saber quais são os riscos? Não é verdade? Sem saber qual é o ambiente de trabalho dele. Sem saber como é que está descrito esse ambiente de trabalho. Perfeito, é exatamente isso, tá? Então, aí a gente tem, né, a admissão do trabalhador, o 2210, a comunicação do acidente de trabalho,
Sabe uma coisa que lá para a gente vai ser dificuldade muito grande? Hoje nós temos 17 unidades. E para o E-Social, a gente vai ter que informar dentro do E-Social a CAT até o primeiro dia útil. E eu tenho unidade em Petrolina. Imagine para chegar essa comunicação ou as informações do acidente com o CID, porque a CAT não gera, ela não gera uma CAT se a gente não tiver o CID, né? Vocês sabem disso. Se a gente não consegue isso em 24 horas. Né? Então, a gente só consegue gerar uma CAT parcial. E essa CAT parcial, ela não tem valor, né? E aí a gente termina ficando suscetível. Monitoramento da saúde do trabalhador. Esse monitoramento aqui é muito importante e por isso a área de engenharia ou a área técnica, ela vai precisar estar muito vinculada com a área de saúde, muito, tem que estar muito próximo, falando muito a mesma língua. Pois não, amiga? Eu ainda sou estudante, eu não tenho muita informação de como é essa emissão da CAT. Mas eu já ouvi dizer que acontece também por doença ocupacional. E aí, muitas vezes, o trabalhador ele pode estar trazendo um atestado para dentro da empresa, não informando o sítio. Porque eu mesmo já fui atendida em um hospital qualquer e lá no atestado ele diz que o paciente pode não autorizar a divulgação desse sítio. E se isso estiver acontecendo, como é que o técnico de segurança vai gerar uma CAT se ele não está sabendo a doença, está informando ali naqueles atestados de trabalhador? São duas situações diferentes. Quando a doença ela vai gerar uma CAT, tá? Isso o médico do trabalho ele tem que sinalizar para a área de segurança do trabalho, tá certo? Consequentemente, ele vai sinalizar o CID. Ela tem que ter relação com a atividade do trabalhador, ok? Primeiro, o profissional médico dele, assistente, vai dizer que foi relacionado ao trabalho e o médico do trabalho vai ter que acatar dentro da especialidade, certo? A outra situação é quando eu me afasto por doença e eu não coloco o CID. Essa situação, ela pode ser, eu posso optar, tá, de não colocar o CID. Agora, a gente sempre orienta que quando o meu afastamento tem relação com o trabalho, obrigatoriamente eu peça para o profissional colocar o CID, mesmo que não vá gerar CAT, tá certo? Agora, alguns profissionais, eles não querem colocar o CID. Por quê? Porque a gente tem um somatório dos afastamentos e quando dá o somatório durante 60 dias, se você tiver o mesmo CID e ultrapassar os 15 dias, você vai se afastar para o INSS, para tratamento. Sempre do mesmo CID. Pois não. Ou CID raiz. A respeito do afastamento por acidente de trabalho. Um médico do trabalho, ele pode fazer uma CAT diferente, tipo, ele não querer fazer uma CAT como acidente do trabalho, o trabalhador tendo se acidentado dentro da empresa e mandar para o INSS uma CAT como auxílio doença, afastar como auxílio doença. Não cabe. O que pode ser gerado é o seguinte: aconteceu um acidente de trabalho, pode ter sido gerado uma CAT, mas o acidente de trabalho ele não gerou um afastamento acima de 15 dias, tá? Que aí a gente chama que foi um acidente, mas sem afastamento, né? Porque não foi um afastamento que foi para o INSS. Mas depois, posteriormente, esse trabalhador ele retornou um agravo por conta daquele acidente, tá certo? Ou seja, ele está com a doença proveniente inicialmente daquele acidente. E aí ele vai reabrir aquela CAT. Ele vai ficar dentro do benefício por aquela CAT, tá? Então, gente, aí a comunicação nesse trabalho, monitoramento da saúde ocupacional, que também aí é o evento, né, 2220, afastamento temporário, que também vem como evento, condições ambientais de trabalho e fatores de risco,
que aí está como evento 2240, e o evento 2241, que aí a gente tem salubridade, periculosidade e aposentadoria especial. E penosidade também, pasmem-se, né? Mesmo penosidade não fazendo parte da lei trabalhista, ou seja, não está lá dentro da NR15 nem NR16, mas ele também está dentro do E-Social, tá? E desligamento. Desligamento está dentro de SST pelo mesmo motivo que a admissão, tá? E a distribuição dos eventos de SST dentro do E-Social, ele fica da seguinte forma, ó. A gente tem 10 eventos, tá, apenas. SST hoje só representa 22,2% do E-Social. Os demais são eventos gerais, tabelas e eventos periódicos e não periódicos gerais, tá certo? Então a gente tem uma representatividade pequena, porém um peso muito grande. O peso é muito grande, porque as nossas informações, elas são muito de responsabilidade. Né? Não estou dizendo que as outras não são, mas as nossas são muito, né, muito pesadas. O esqueleto, basicamente, seria... A gente tem aí o ambiente nacional, né, com a infraestrutura de tecnologia bem avançada que eu falei para vocês. A comunicação desse ambiente através do software específico das empresas. Toda a comunicação da empresa pelo ambiente nacional vai ser gerada uma criptografia e assinatura digital, né, que a empresa entregou esse documento, informando isso. Posteriormente, a empresa recebe um número, tá, uma devolutiva do governo, dizendo que recebeu. Isso se não der nenhuma incompatibilidade de informação, eles vão encaminhar esse númerozinho, que é como se fosse aquele número que a gente recebe quando a gente encaminha o imposto de renda. Perdão, gente. Passei. Volta. Então, o princípio de funcionamento do E-Social é similar à nota fiscal eletrônica, né, o que vem fortalecer o que eu disse para vocês, que a nota fiscal eletrônica ela é uma dos pilares do governo com relação a esse grande projeto dele, nota fiscal eletrônica, E-Social e o REIUF, tá? E, consequentemente, aí é a guarda desses eventos que vai ser o comprovante que a empresa vai ter que encaminhou para o E-Social, tá? Importante a gente guardar todos os documentos que foram informados, porque qualquer situação que uma dessas entidades sintam em fazer uma fiscalização para comprovar a informação encaminhada, porque a gente pode dizer tudo. Eu posso fazer todas as informações lá do E-Social, eu posso fazer a alocação de cada trabalhador em cada risco, só imaginando onde é que eles trabalham. Sem ter nenhum LTPI, sem ter nenhum LTPP, sem ter nenhum LTCAP. Tudo bem quando eu falo a sigla? Tem problema? Não. É porque a área de segurança são tantas siglas, né? Então eu posso fazer isso. Mas se o Ministério do Trabalho, ou o Ministério da Previdência Social vir na empresa questionar ou querer ver de onde foi que eu tirei aquela informação, eu preciso apresentar. Tá? Inclusive, a gente está partindo do princípio que é importante que cada profissional, cada trabalhador, ele tenha seu próprio laudo. Porque para o E-Social, a gente aloca individualmente cada trabalhador em cada risco. Não é por GHE, como a gente comumente faz o PPRA, por exemplo. Então, o que é que a gente precisa dentro da área de segurança, gente? Gestão. O que é que a gente precisa enquanto empresa para atender o E-Social? Gestão. Gestão de processo. Eu preciso rever meus processos, eu preciso modificar meus processos se for necessário para atender essa ferramenta, eu preciso investir em nova estrutura, né, de informação, de informática, para poder atender o E-Social. Eu estou falando isso porque foi isso que a gente fez lá no SESI. Né? O SESI já tinha um sistema, o sistema atendia super bem a parte de folha, de ponto eletrônico, de seleção,
desenvolvimento. Então, a gente já atendia super bem isso aí e não tinha SST. Mas eles tiveram que parametrizar, tiveram que customizar, né, algumas abas e introduzir SST. Tá? A empresa já passou por testes e aí ela realmente alcançou aí dentro do E-Social a liberação, ou seja, a gente está com uma situação de sistema que vai atender a todas as situações do E-Social, tanto para a Folha como também para o sistema de SST. O formato é XML, né? Na realidade, hoje a gente não está fazendo esse formato porque não está ainda encaminhando. Não encaminhando dessa forma. A gente não está fazendo teste. Ainda não. Não, só algumas empresas foram abertas. Quem fez o teste foi a empresa de informática. Fez o teste. A gente não. Mas aí vai ser aberto, tá? Estão falando que vão abrir antes de iniciar. A gente não entra nessa primeira, a gente só entra em julho. Ainda bem. Implicações de SST. Então, o E-Social, entre as obrigações que ele vem unificar, né, a área de segurança do trabalho junto, principalmente, né, pelas obrigações do perfil profissiográfico, que hoje a gente está chamando de PP, né, que é o perfil previdenciário apenas, o cumprimento de algumas normas regulamentadoras e algumas legislações específicas. Tá? Então, dentro disso aí, a gente tem 5 eventos diretos que impactam em SST e aí 5 eventos que são utilizados em outras variáveis, como a gente falou, no caso de admissão e demissão. O PP, que a gente é acostumado a chamar PPP, né? Ele, a partir do momento que a gente começar a gerar o E-Social, a gente passa a gerar o PPP através da ferramenta E-Social. Porém, o para trás, a gente vai continuar naquela forminha que a gente faz, tá? Não sei se vocês utilizam Excel, não sei se vocês utilizam o Word, mas a gente vai continuar alimentando daquela forma, tá? Para vocês terem uma ideia, eu fui para um curso que o palestrante, né, o mediador, ele disse: vocês vão ter que lançar todas as informações de todos os colaboradores até o momento, desde quando ele entrou até agora, para sair o PPP no E-Social. Eu quase que teve um troço. Eu disse: não me diga isso não. Né? Então, a gente está escutando muita coisa, porque termina existindo muita especulação. A gente precisa abrandar o coração, né? E acreditar que a ferramenta vem para auxiliar mesmo. Né? Ela vem para auxiliar, mas a gente também precisa fazer mudanças. A gente precisa fazer mudanças enquanto profissionais, né? A gente precisa realmente se atualizar e fazer uma coisa nova, né? Fazer coisas novas e sedimentadas, tá? Mas a ferramenta vem para dar novos rumos para a segurança do trabalho. Eu não imagino a segurança do trabalho como a gente viu há um ano. Depois do E-Social, gente, a gente vai ter totalmente diferente. Né? A visão de gestão, a visão da alta gestão, ela vai ser diferente para a área de segurança do trabalho. Ela não vai ser mais aquela de... Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei. Olha, eu só tenho você aqui porque eu sou obrigada. Né? Você é um custo que, para mim, nossa, isso é um custo. Né? Eu não sou um investimento para a empresa. Então, isso vai mudar, porque nós vamos ser um mal necessário. Né? Mas esse bem necessário, né, que nós vamos passar a ser, a gente precisa ser de qualidade. Tá? Mas muito trabalho. Mas isso é bom. Bom, valoriza.
Mas é porque tem a justiça trabalhista. E aí a gente precisa comprovar. Infelizmente, a justiça trabalhista são os últimos 5 anos, né? Mas o nosso... Eu vou ter que correr, viu, gente? Porque eu já tomei muito tempo de vocês. Bem rapidinho a linha do tempo aí que a gente tem de evolução da nossa área. Olha, gente, a gente teve aí a nossa lei, né, mãe, que a gente tem a lei de referência, a 6514 de 77. Ela veio e alterou o capítulo 5, título 2 da CLT, que coisa maravilhosa. Trouxe aí vários artigos e com eles a gente conseguiu trazer a portaria 3214, que trouxe as NRs, e a gente foi evoluindo, ó, trouxemos aí as leis para o acidente de trabalho, aí veio em 94 a mudança do PPRA, né? Eu ainda peguei a época que não era PPRA, era ambiente, como era, Magno? Era fatores de risco, era? Magno é da minha época, não era? NR9 era fatores de risco. E só tinham 28 normas, né, Magno? Então, passa a ficar unificado, né? Unificado para unificado é trabalhando em conjunto, PPRA, os programas PPRA e PCMSO. A gente teve o LTCAT em 97, a obrigatoriedade para poder atender aí as situações especiais, de aposentadoria especial. Aí tivemos o decreto 3048, que até hoje ele nos auxilia, mesmo com todas as mudanças da instrução normativa que a gente tem, mas ele é nossa referência aí para a Previdência Social e para as aposentadorias especiais, o PPP. Aí fomos evoluindo, e aí a gente chegou em 2014 com o E-Social. Então a nossa evolução ela sempre foi muito positiva e muito crescente, tá? Vou correr porque senão... Aí vem que a gente já viu, vou passar assim... Olha, gente, o E-Social ela unifica basicamente em 3 eventos, né, as obrigações vinculadas à aposentadoria especial para a gente gerar o PPP, tá certo? E os adicionais de insalubridade e periculosidade, que são os eventos o 1060, o 2240 e o 2241, tá certo? Depois vocês olham melhor essa parte aí, porque eu acho que a gente está bem no limite do nosso horário. Aí nós temos algumas obrigações, que são as, por exemplo, alimentar condições de ambiente de trabalho. Aonde é que eu vou tirar essas informações de ambiente de trabalho? Gente, eu tenho o arcabouço, eu tenho o meu PPRA, eu tenho o meu PCMAT, eu tenho o meu PGR. Todos eles eu tenho as informações de ambientes de trabalho, de condições de ambiente de trabalho, de fatores de risco. Perfeito. O que eu não posso permitir é que eu tenha um documento mal feito. O que eu não posso permitir é um PPRA falando uma informação de uma descrição de atividade ou de uma condição de ambiente de trabalho, um LTCAT divergindo dessa informação, um LTPI falando de condição totalmente diferente. Isso é que eu não posso permitir. O profissional de segurança, ele precisa unificar essas informações e elas precisam realmente ter uma linha... Em gaveta, perfeito. Perfeito. E agora já está vendo que não pode, tá? Como é seu nome? O que o seu Jair está falando aqui, que a gente sabe que é comum, principalmente quem está aí algum tempo na área, aquele PPRA de gaveta, pega o PPRA, eu já peguei, gente, que o PPRA não saiu ainda nem do plástico, o grampo está lá ainda, gente, nem assinaram ainda, está lá. E aí continua ali na gaveta, não pode mais, porque eu vou precisar alimentar mês a mês as informações, tá certo? Então, eu tenho aí as informações e tenho um local onde eu vou pegar as informações para poder alimentar os eventos do E-Social, tá certo? Monitoramento da saúde do trabalhador, onde é que eu vou pegar? No PCMSO, gente, no ASO. Então, são as informações que são a origem, a base, que vão me dar as informações para poder alimentar, tá certo? Os desafios das empresas e dos profissionais de segurança do trabalho é fazer gestão ativa e integrada desses programas,
fazer o cumprimento de cotas. Isso aqui vai ser uma coisa que vai ser muito cobrada, tá, das empresas, né, o cumprimento das cotas do PNE, né, das pessoas de necessidades especiais, os exames ocupacionais em tempo hábil, que a gente tem o costume de dizer assim, não, você tem que fazer o PCMSO este ano. Não, vai ter que ser feito e renovado no tempo correto. Lá a gente adota o aniversário, né, a data que a pessoa entrou, ou seja, eu entrei no mês de dezembro, eu tenho até o mês de dezembro, novembro ou dezembro, para poder renovar o meu ASO. A gente adota isso. Só que vocês sabem que pegar 900 e poucas pessoas e que todas façam exatamente no momento certo é difícil, tá certo? Então a gente precisa conversar com o médico e fazer algumas alterações. Por exemplo, conversar com o médico, pessoas que trabalham no administrativo, que têm uma certa idade, a idade entre 18 e 45, dá para essas pessoas fazerem um periódico a cada 2 anos? Dá. E o médico do trabalho sabe disso, né? Alguns médicos adotam isso, né? Então a gente tem aí um espaço que a gente possa. Agora isso vai ter que estar vinculado no E-Social, dizendo que aquele profissional, o tempo de renovação são 24 meses, tá certo? Então, exames ocupacionais, exames periódicos, exame de mudança de função, que é uma coisa que às vezes as empresas deixam de fazer, né? Fundamental, tá certo? E principalmente identificar se existe algum risco. Se existia risco na função que ele estava, e aí a gente descaracterizar fazendo um laudo, tá? Ou se vai existir um risco na função que ele vai e caracterizar fazendo um laudo. Treinamento? Não fala treinamento. Não vi em canto nenhum. Tá? Me perdoe. Pode ser até que ele venha trazer alguma coisa de treinamento, mas não fala. Ele fala de evidências com relação ao monitoramento biológico, né? E com relação a laudo. Por exemplo, se ele vai ter uma mudança de função, se ele tem também mudanças dentro da exposição de risco. Tá certo? E aí eu aconselho você fazer o laudo, tá? Mesmo que seja para retirar ou que seja para acrescentar. Mas se você vai fazer isso dentro do social, você fazer um laudo para você se acobertar, certo? Isso, a partir do item 17. Sim. Eita, boa pergunta. Adorei essa pergunta. Né? E a pergunta até, inclusive, de ITA. Não é nem de Enem. Estou brincando. Na realidade é o seguinte, o E-Social, ele pede CRM, ele pede o nome do médico. Então, eu acredito que vai ser ativado isso, vai ser ativado aquela parte lá dos itens 17 até o 18. Eu acredito que eles vão ativar, tá certo? O que foi muito questionado, que o Conselho questionou, é porque ficava muito vulnerável, mas agora, como vai ser uma ferramenta que não só para o governo, eu acredito que vai ficar em aberto, porque a gente vai ter que colocar CRM do médico coordenador e do médico que elaborou o ASO, e o nome. Eu geralmente não coloco. Sim, a questão dos riscos, eu geralmente nem coloco. Grau de exposição desses agentes, né, que a gente sabe que aí é fundamental para poder a gente, principalmente, indicar se é aposentadoria especial. Vocês sabem hoje que tem uma recusa muito grande, principalmente de engenheiro. Quando a gente faz um laudo, né, um LTCAT, a gente não quer se posicionar, né, a questão de se tem aposentadoria especial e quanto seria, ou seja, e qual o enquadramento de GFIP, né, que a gente acredita que isso seria uma situação mais de contador, né, para poder estar enquadrando. Mas pelo E-Social a gente vai ter que dizer, porque a alíquota ela vai ter que ser recolhida,
Então, a gente, dentro da área de SST, a gente vai ter que dizer, tá? Para poder ser recolhido, para ser enquadrado no GFIP correto e ser recolhido ali. De proteção individual, né? Agora, com uma condição, eu vou dizer o CA, mas eu vou ter que garantir se ele tem eficácia. Tem eficácia? Tem. Então, você diz que tem eficácia. Se você eliminou uma insalubridade, por exemplo, por conta da eficácia desse equipamento, você tem que se garantir o que você está dizendo, tá certo? Revisando aí os problemas que a gente vai encontrar, ó, a gente tem a tabelinha, né? A tabela de ambientes de trabalho, a 1060, que a gente vem com a descrição aí dos ambientes da empresa, que aí ela alimenta as condições ambientais de trabalho e os fatores de risco. Consequentemente, a gente enquadra individualmente cada trabalhador, né, dentro desses riscos. Por isso que eu disse para vocês que o ideal seria a gente fazer um laudo para cada trabalhador, já que a gente vai ter o risco e não vai ter como fazer por GHE, tá? Por grupo homogêneo. Igualmente, a gente vai fazer para aqueles NITs que têm insalubridade ou periculosidade ou aposentadoria especial, também vincular dentro da tabelinha os riscos e garantir, né, individualmente se ele tem e se ele vai ter direito ao pagamento de insalubridade ou periculosidade. Afastamentos temporários, que até a gente já falou anteriormente, né, aí é o nosso evento 2230. A gente tem algumas situações específicas que, inclusive, o próprio E-Social traz, que é justamente a tabelinha, onde ele diz qual é o motivo, se é por serviço militar, licença médica, licença maternidade. Então, aí a gente vai ter como monitorar e a gente vai ter também como monitorar com relação aos afastamentos com o mesmo CID. Ou seja, a gente vai ter como fazer aquela contagem dos 60 dias, tá? Se durante 60 dias aquele trabalhador se afastou mais de 15 dias pelo mesmo CID, tá certo? As dificuldades que o governo esperava que a gente encontre, né? O saneamento de dados cadastrais, que eu já disse para vocês que realmente é uma grande preocupação do governo e do comitê, e realmente é um problema sério para as empresas, que eu já tenho conversado. Qualidade da informação, né? O que é que a gente vai informar? A gente corre o risco de dar um tiro no pé, então a gente tem que pensar muito o que é que a gente vai informar e estar muito consciente e sedimentado das informações que a gente vai passar para o E-Social. Inadequação de processos e soluções de informática adotada, analisar quem é esse fornecedor nosso desse software, se ele está realmente preparado para dar o suporte em SST, porque eu já tenho visto aí alguns sistemas que ele fala de SST, mas que na verdade não dá para a gente fazer uma gestão, tá certo? Temos que analisar se o sistema implantado ele vai realmente nos apoiar, tá bom? Ou se vai ser só um repositor de dados. E é importante que a gente analise se as clínicas de medicina ocupacional elas vão conseguir estar dando suporte a gente para poder fazer os exames médicos em tempo hábil e se vão entregar corretamente, tá certo? Gente, agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença da área de SST, das obrigações legais que nós tínhamos antes e agora a partir do E-Social? Como? Visibilidade. A diferença seria a visibilidade. Nenhuma diferença. Na realidade, com relação às obrigações legais, eu não vejo nenhuma diferença, tá? Eu vejo que a gente tem uma exposição maior dessas nossas obrigações diante do governo, e aí a gente fica com maior visibilidade, tá? Mas as nossas obrigações, elas continuam as mesmas. A gente sempre teve que cumprir, fazer cumprir. A NR1, ela sempre disse que tudo que existe dentro lá das nossas NRs, a gente tem que cumprir, fazer cumprir. Então, a gente já tinha, né? A gente talvez não fazia nesse modelo de gestão, tá? E aí o primeiro impacto que eu acho que a gente vai conseguir é esse aí, seu Jairo. Olha o primeiro impacto.
Gente, eu só fiz mudar a figurinha, mas eu fui para um seminário que o palestrante, que é um dos médicos que fazem parte do comitê, ele não é daqui, ele trouxe verdadeiramente uma propaganda, onde era uma empresa que faz PCMSO e ASUS, e ela disse, faça o PCMSO conosco e todos os ASUS, e nós damos de graça para vocês o PPRA. Imaginem a qualidade de um PPRA de graça. Eu tô... Ótimo, exatamente isso. E um PCMSO antes do PPRA. Foi ótimo. Gente, eu acredito que vocês já devem ter se deparado com isso, né? Eu me deparei muito pessoas comprando PPRA pela internet. Manda só os dados da empresa e o PPRA chega pelo via Sedex. Eu vi, normal, né? R$110 os 2 programas. Imagina a qualidade disso. Absurdo, absurdo. Então, são por esses motivos que eu acredito que SST vai ter novos rumos a partir do E-Social, e a gente tem que agarrar com unhas e dentes essa oportunidade. A gente não tem que ver o E-Social como um vilão ou como uma ferramenta que está entrando para derrubar a área de SST. Muito pelo contrário. A gente tem que ver como algo que vem realmente sedimentar a área e fazer uma seleção. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar. Se a gente está vendo que a gente está errando em alguma situação, que a gente não está atendendo algumas situações do social, a gente vai ter que melhorar. E se for preciso a gente envolver o CREA, ou qualquer outra instituição para poder a gente se fortalecer, a gente precisa fazer isso. Eu acho que aqui dentro da nossa casa também, né, aqui dentro o conselho, ele abre a porta para isso, né, abre as portas para isso, e a gente pode contar com isso. Né? Então, a gente tem que se fortalecer mesmo, gente. Trocar figurinha, né? Trocar bitmarking, né? Eu acredito que muita gente aqui já esteja fazendo o dever de casa, e a gente precisa trocar figurinha para poder a gente se fortalecer. Porque nem eu, nem muita gente aqui não sabe como vai ser realmente o E-Social. E aí eu pergunto novamente, estamos preparados para o E-Social? Sim ou não? Temos boas práticas de SST? Olha, eu lembro em 1997, eu fui ministrar minha primeira palestra dentro de uma empresa, que não era a empresa que eu trabalhava, né? Uma empresa fora, e essa empresa estava implantando a IN 01 de 94, né? Que vocês certamente têm um conhecimento, que é o PPR, em 97. Ela estava implantando o PPR. Ainda hoje, eu falo com alguns profissionais e eles desconhecem o que é o PPR. Essa empresa tem boas práticas de SST? Conhece gestão? Faz gestão de SST? Então, a gente ainda está engatinhando muito. PPRA, pela NR9. Isso. Sim, então, pelo E-Social, para poder a gente garantir as informações quantitativas e informações laudeadas, vai ter que ser engenheiro, né? Porque vai ter que atender. Não, mas para atender a instrução normativa e o decreto 3048, tem que ser engenheiro ou médico. Mas um PPRA sem uma validação de uma RT, quando você vai juntar em processo, dificilmente você não tem a validade dele.
Não, mas aí você tem muitos processos trabalhistas que precisam juntar para PRA. Pela NR9, o técnico pode, porque a empresa valida. Porém, para vocês colocarem, por exemplo, informações dentro do PPP, o técnico, se colocar informações dentro do PPP de um PPRA elaborado por um técnico, ele deixa de ter informação baseada no que a IN exige, a IN 77 de 2014. Que ela exige que seja através da metodologia da NH 01. Não, responsabilidade técnica, não estou falando com relação a quando vai juntar processo. Resumo da implantação da social lá do SES, vou passar bem rapidinho, já está terminando, eu prometo. Nós criamos o GT interno, né, em 2016. Esse GT tem representantes das áreas envolvidas, né, contabilidade, TI, o RH. Dentro do RH nós temos uma pessoa do controle de ponto, da folha, da seleção e do SST. Nós temos reuniões mensais, né, com as áreas. Revisamos aí os processos que estavam sendo realizados no momento. Iniciamos a atualização dos cadastros dos colaboradores, né, a indicação dos processos no sistema existente com a necessidade de adequação para atender o E-Social, ele começou a ser visto, né, e ser alterado pela empresa de sistema na oportunidade, parametrizando esse sistema para atendimento ao E-Social e, consequentemente, começamos a alimentar com algumas informações. Né? E aí estamos ainda em mudança dos processos, né? Dentro dos procedimentos, né? Implantação dos processos e atendimento à ferramenta e implantando novos processos, e a garantia desse cumprimento é que é complicado, porque a gente precisa implantar e precisa garantir que ele vai funcionar, porque implantar não é garantia que todos os trabalhadores vão estar atendendo ao cumprimento, tá? Então é muito lento, tá, gente? Desde 2016 que a gente vem aí caminhando, trilhando e está ainda em passos de tartaruga. E aí eu vou deixar só um alertazinho com relação a algumas situações do E-Social. O REINF, ele vai entrar em vigor considerando o cronograma do E-Social também, tá? Quando da implantação do E-Social, é importante que a gente monte uma sequência de atividades para um GT definido por áreas. É importante que a gente envolva, porque é uma área multidisciplinar, não é apenas feito de SST ou da área de folha. Catarina, boa noite. Boa noite. Com relação a contratantes e subcontratados, em relação ao E-Social. A gente sabe que existem alguns programas ocupacionais que os contratantes eles têm total responsabilidade sobre os subcontratados. Com o E-Social é diferente, cada empresa tem a sua responsabilidade. O contratante ele pode entrar com a jurisprudência se algum subcontratado ele vier a ter alguma jurisprudência futura. Nossa, me deu embanação agora no juízo, viu? Mas vamos lá destrinchar, tentar, né? Todos os seus terceiros e quarteirizados, você vai ter que informar no E-Social. Isso aí tranquilo? Se você está admitindo um terceiro, esse terceiro tem os documentos, PPRA e todas as informações de risco, ok? O ambiente vai ser o teu ambiente, perfeito? Mas as informações é da empresa, tá? O quarteirizado da mesma forma. E a movimentação vai ser a mesma para terceiro, lá tem movimentação de terceiros. Agora eu não estou entendendo essa jurisprudência de... Se a subcontratada ela deixou ou pegou em algum momento aí, mentiu, né, com relação à informação que, igual você falou, do EPI. Em algum momento ele disse que o EPI ele, na verdade, anulava uma insalubridade
e foi acatado, e a minha empresa, na verdade, não tem... Você entrou como corresponsável. Eu entro como corresponsável nisso? Sim, continua sendo. Você é hoje e vai continuar sendo. Porque o ambiente é seu e cabe a você fazer a fiscalização. Infelizmente. Porque senão o julgamento é que você está tirando proveito enquanto empresa. Então, dividir por áreas, né, esse grupo de trabalho. É fundamental a gente iniciar com a qualificação cadastral dos colaboradores pelo site, como eu já falei para vocês. Não esquecer que os órgãos do governo, eles estão preparados para fazer a gestão das informações das empresas. Eles estão preparados. E a minha empresa está preparada? Não foi você. E a questão terceirizada, ela já tem um social e ela já declarou isso na agência. E ela tem uma empresa para fazer isso também. Então, eu fazer mais uma vez, declarar que a linha social e mandar declarar a informação. Não, porque eles vão perceber, porque se ela declarou no E-Social dela, ela colocou o teu CNPJ, que eles estão lotados lá. Isso, ela fez o reverso. Você deu todas as informações, não é isso? É isso que eu entendi? Você deu as informações e ela colocou lá, que ela está prestando serviço lá. Mas, beleza. Sim. Você alimentou ela com suas informações. Que aí não tem problema. Quando chocasse, eles certamente desconsiderariam, só estava em duplicidade, né? Você falou, eu acho que a maioria dos colegas vão entender aqui, é o seguinte: eu contratei o terceiro e eu vou colocar a informação do terceiro. Isso seria uma redundância, já que o terceiro ele tem o ambiente dele, não é social. Então acho que foi isso que o pessoal entendeu. Tá? Então assim, se eu sou terceiro e eu tenho meu ambiente social e vinculei o CNPJ dele, eu já declarei essas informações. As minhas informações estão lá, não necessariamente tem que cadastrar um ambiente que é o dele. Então. Essa foi isso que a gente assim, acho que a maioria dos colegas entenderam isso. Então, eu contratei, certo? Eu tenho um contrato com ele. Ele tem o CNPJ dele, tem todos os funcionários, ele está fazendo o E-Social dele. Na minha informação de terceiro, que eu não preciso cadastrar todos os trabalhadores dele, entenda. O cadastro ficou por conta da empresa. Eu só preciso alimentar lá o evento terceiro e dizer o CNPJ da empresa e quantos trabalhadores estão lá. Entendeu? Agora, o que ele falou, que aí eu posso fazer, eu posso dar as informações, todas as informações, e a empresa dizer, os meus funcionários fulano, ciclano, beltrano estão lotados nesse CNPJ e lá o E-Social já tem as minhas informações. Tá entendendo? E aí vai ser... Com relação às informações, você é uma empresa, eu sou empresa dele, eu contratei, certo? Eu tenho acesso às suas informações, porque tipo, eu posso ver no PPRA que está errado, solicitar alteração, porque eu vou ter uma jurisprudência futura, se caso não for corrigido, e como é que eu vou ter provas que você realmente... Dentro do E-Social? Não, desconheço. Olha, agora eu esqueci. Mas o E-Social, ele tem uma plataforma muito, muito segura. Você não pode você ter acesso a outra empresa. Mas tem relatórios, sai assim... Eu acho que a empresa tem como gerar relatório. A empresa. Mas o governo não encaminha, não. Sim. E vai com base nas suas informações. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Gente, vamos finalizar, porque senão eu vou ser lixada.
Afastamentos por motivo de doença ou acidentes relacionados ao trabalho deverá ser informado para o E-Social a partir do primeiro dia de afastamento. Então, afastamentos relacionados ao trabalho, seja por doença ou seja por acidente de trabalho, no primeiro dia, tá certo? Após a ocorrência. E as obrigações de SST no E-Social, ele não vai substituir PPRA, PCMSO, LTCAT, LTPI, LTPP, ASO, entre outros documentos. Não substitui, gente, tá certo? Continua fazendo, continua guardando, não vai substituir, pois não. A gente parte do princípio, se isso não for informado, vai gerar uma multa, né? Sim. E se no caso do acidente ali, o funcionário não me informar do acidente, só me informar 2, 3 dias depois, como é que fica a informação? Eu vou assumir uma multa por causa disso? Quem? Foi? Eu não conheço. A amiga disse aqui uma coisa que eu não conheço, que tem um local que diz a informação, que o dia que você recebeu a informação. Eu desconheço, tá? Mas ela conhece, ela ficou sabendo. Olha como é bom esses momentos, né? Porque a gente fica descobrindo coisas que a gente... Quando eu fui chegando, o amigo ali já me deixou aí uma informação que eu não estava sabendo. Gente, e aí eu agradeço a vocês. Muito obrigada pela presença. Né? Me perdoem aí a apresentação. Na realidade era para a gente realmente discutir e chegar no consenso. Eu estou aprendendo como vocês, né? A gente está chegando a um consenso. Eu acredito que a gente só vai tirar esse friozinho da barriga quando a gente encontrar realmente o E-Social e quando a gente se deparar com toda a situação real dele, tá certo? E aí eu deixo uma mensagem para vocês. A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. Não vamos perder o futuro, porque o futuro para a área de segurança, ele com certeza é muito próspero. Viu? Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu só tenho um recadinho do nosso diretor da multa, não sei se vocês conhecem, a multa é a Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, onde oferece vários benefícios. Um deles é empréstimo super baratinho, juros muito baixinhos, muito menos que banco. Então, quem quiser, o senhor juros uns poucos, e já com ficha de inscrição, vale a pena. Para tem que também fez também o curso com a gente lá. Fez o Eu também fui lá. Vou tirar foto, fui pra... Vamos tirar foto, Renato? Com quem está a ata de presença? Quem não assinou, por favor, assine para poder receber o certificado. Vai ser obrigatório. Obrigatório. A parte de segurança foi em 2019. A parte dessas coisas. Que vai ser obrigatório preencher. Aí é. Para o PPP você é obrigatório. Você é obrigatório para dar as informações que tem que ver e PPP aí esse negócio. Você alimenta e fica guardando documento. Não, podia reduzir, assim. Claro que você tem que provar. Não tem como fazer diferente. Você não ganha diploma. Ele nasce o Rio, ele nasce o Rio.
hora certa, eu acho. Agora que eu estou fazendo da perícia, sendo batalhado mesmo, eu estou vendo só isso. É bem só que eu estou falando. Não, mas eu tenho que TI, contabilidade, Vou pegar o certificado. Não vou não. Essa daí hoje marca lá com o pessoal. Não começa a